Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Como vai você? vou bem, Bom. sim. E nós vamos continuar com tentar entender o Papa Francisco? A ideia é essa, pois, ao compreendermos o que está por trás de tudo, então o que está acontecendo no mundo fará sentido. Correto. Tem também, obviamente, mais alguns para vir. Este não será o último. É um tema bastante longo, Com certeza. pois ele abrange décadas, séculos, milênios de planejamento, Sim. tornando-se realidade agora. Então precisamos compreender o que está acontecendo. Hoje nosso tema será Compreendendo o Papa Francisco, o Papa do Vaticano II. Isso poderá abrir os olhos de alguns católicos conservadores também. E quem sabe abrir os olhos de alguns. Vamos abrir com uma Que palavra Deus de nos oração. ajude. Sim. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos muito mais uma vez por nos ter dado esta oportunidade de poder ter essas conversas. Pedimos que tu abençoes a conversa e também os que nos assistem, ilumine nossas mentes para podermos decidir o que fazer. Em nome de Jesus, Amém. Em nosso último episódio, falamos a respeito da fonte de inspiração. Mostramos que a inspiração deles vem dos exercícios de Loyola. Se trata de um modo de ação contemplativo. Portanto, a fonte não vem das Escrituras, e isso é muito importante. Mas, se mascararmos isso com a organização cristã e colocarmos as outras áreas à frente, conseguimos disfarçar muitas coisas. Pela fachada, podemos até achar que está relacionado ao cristianismo, mas, na verdade, está enraizada em outro lugar. E tem um perigo em tudo isso, porque às vezes muitas dessas coisas, pelo lado de fora, parecem ser certas. Isso, portanto, vamos nos certificar que estamos no caminho correto aqui e constatar que o Papa Francisco é, na verdade, o Papa do Vaticano II. Voltaremos então àquela entrevista com o cabeça, o general da Ordem dos Jesuítas, para ver o que ele tem a dizer. Continuando com o Papa Francisco, existe uma narrativa sobre ele e seu papado de que ele seria um reformador radical. E entre seus fãs, isso pode algumas vezes causar desapontamento se eles pensam que ele não está mudando as coisas rápido bastante ou indo longe o bastante. E entre seus críticos que estão preocupados de que talvez ele possa estar fazendo mudanças radicais, indo contra as tradições da igreja. Então, eu estou me perguntando, o que você pensa sobre essa narrativa? Ela está certa? Ou tem alguma coisa errada nela sobre o Papa Francisco e sobre o que ele está tentando fazer com a igreja? O Papa Francisco é, sem dúvida, um homem do Concílio Vaticano II. Com certeza, vocês são jovens e talvez vocês não se lembrem do Concílio Vaticano. Mas se alguém deseja entender o Papa Francisco e sua forma de proceder e sua liderança, precisa voltar à experiência, aos decretos e ao desenvolvimento da Igreja provocado pelo Concílio Vaticano II. Essa é uma referência que nós não podemos esquecer se nós queremos entender o que está acontecendo na Igreja e na mente e no coração do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco está liderando a Igreja no sentido do Vaticano II, decidido com os ajustes necessários para os novos tempos e os sinais do Espírito. É por isso que ele fala o tempo todo de imigração humana, em todas as suas formas, a crise climática, o crescimento da desigualdade, porque o Concílio Vaticano nos ensina a ler os sinais dos tempos e a responder a eles. E nós temos que responder com diálogo entre todos, especialmente a diferentes religiões, e temos que usar o diálogo como a base para a fraternidade. É isso que o Papa Francisco está tentando fazer.
Ele foi bastante claro. Ouvimos diretamente da fonte que o Papa Francisco é o Papa do Vaticano II. Isso é fundamental a fim de se criar essa irmandade de inclusivismo e não separatismo. Temos que compreender tudo isso baseado neste contexto. E a pergunta é, seria isso novo? Claro que não. Isso já vem de longas datas. O Concílio do Vaticano II ocorreu em 1962. Então, estamos lidando hoje com a agenda do Vaticano II e precisamos entender o que isto significa. Sim. Analisemos a história do Concílio do Vaticano II. O Concílio do Vaticano II ocorreu durante o comando do Papa João XXIII. Ele é o Papa do Vaticano II. Vamos ler o que diz aqui. Em 25 de janeiro de 1959, apenas 2 meses depois de sua eleição como Papa, João XXIII surpreendeu o mundo ao anunciar o concílio que daria à Igreja a possibilidade de contribuir de maneira mais eficaz à solução dos problemas da era moderna. Houve um eco de alegria como resultado de seu anúncio, assim como o intenso interesse da parte dos não-católicos e até não-cristãos, o que foi provado da maneira mais eloquente pelo fato desse evento de importância histórica não ter escapado a ninguém. Eles o chamaram de renovação. Mas a pergunta é, foi mesmo? Ele não foi chamado apenas de renovação. Ao ser questionado sobre o motivo do concílio, o Papa foi até a janela, a abriu e disse, é um sopro de ar fresco. Estas questões são importantes e precisamos entendê-las, pois quando falamos sobre um ajuntamento de toda a humanidade, todos os sistemas, seja político ou religioso, precisamos de uma certa abertura e de uma agenda. Sim, porque muitas pessoas dizem, Roma mudou. Roma nunca mudou, ela não muda. Em Mater et Magistra, João XXIII escreveu, de longe, a evidência mais notável desta ação e ensino social, perpetrado pela Igreja através dos séculos, sem sombra de dúvidas, é a muito distinta encíclica Rerum Novarum, emitida há 7 anos atrás. As normas e recomendações contidas nelas são tão importantes que sua memória nunca cairá no esquecimento. Então, Martin, não estamos mais falando de um Papa moderno. Estamos falando de décadas de história. Pois o Vaticano II foi anunciado em 1959, e isto já faz 60 anos, Sim. não é? 62 anos, para ser exato. Outro detalhe é que ele faz menção a Rerum Novarum, que trata de problemas sociais, que faz menção a uma época mais antiga. Estamos falando, portanto, de mais de um século de preparação. É isso que as pessoas Sim. têm que entender. Não há mudança alguma. É apenas o desenrolar de um antigo plano. Na verdade, abrem a rede para poder pescar mais. É isso mesmo. Em Summa Theologia, Tomás de Aquino escreveu, esta é uma encíclica papal. Pelo fato dos bens de alguns estar atrelado à lei natural, não é pecado quando o pobre se apodera dos bens do seu próximo. Em caso de necessidade, todas as coisas são de propriedade comum. Portanto, não é pecado quando alguém se apodera da propriedade do seu próximo, já que a necessidade a tornou um bem comum. Essa afirmação sozinha já nos revela como o clima social deve ser. Ao pensarmos sobre as revoltas que têm ocorrido nos últimos anos, ou mesmo antes destas, e várias coisas ocorrendo nas cidades, como o movimento Black Lives Matter, os protestos, os saques. Sim. E o que vimos é que não houve defesa para quem estava sendo saqueado. Eles tinham apenas que aceitar.
Ora, isto é baseado nessa filosofia. A filosofia de que o pobre chegou a um ponto de que agora ele tem o direito, sem estar pecando, de se apoderar das coisas, porque se tornaram um bem comum. É, na verdade, incrível que está em oposição direta ao 10º mandamento. Sim, e também ao mandamento não roubarás. Essa filosofia transgride pelo menos 2 mandamentos. E o homem que escreveu é considerado um santo. Portanto, a mim, me parece que se você é um transgressor da lei de Deus, você se torna um santo no catolicismo romano. O que também é digno de tomar nota é que isso pode parecer para as pessoas apenas uma citação de um desconhecido, mas é isso que está sendo planejado e implementado pelo mundo inteiro. Sim, todos sabemos que Tomás de Aquino é uma figura muito importante na história da Igreja Católica. Todas as encíclicas papais fazem menção a ele. Na verdade, a ideia da lei natural é largamente baseada nas ideias de Tomás de Aquino. E nós veremos em outros episódios como isso acaba sendo muito importante. Isto que mostramos são citações de papas. Aqui temos mais citações de encíclicas papais. Gaudium et Spes é uma encíclica do Vaticano II. A Constituição do Vaticano II, que João Paulo II citou, nos explica: alguém que esteja em extrema necessidade tem o direito de procurar aquilo que precisa na riqueza dos outros. Uma vez que há tantas pessoas com fome hoje no mundo, este conselho sagrado incentiva a todos, sejam indivíduos ou governos, a lembrarem-se do aforismo dos pais: alimente o homem que morre de fome, pois se você não der comida a ele, você o terá matado. Portanto, esta é a doutrina social católica. Uma vez que várias partes do mundo estão afundadas em pobreza, esta filosofia torna-se o campo muito fértil para incentivar a revolta no mundo. Sim, exatamente. E nós podemos ver isso nos nossos dias atuais. Estamos vendo isso agora mesmo. E para implementar essa agenda, você precisa da massa. Sim. Eu acho bastante interessante que, ao analisarmos os países católicos ao redor do mundo, constatamos que eles são justamente os mais pobres. Por que você acha que tantas pessoas querem abandonar esses países procurando uma vida melhor em outros? É por isso que temos todos esses problemas migratórios. E então, tudo isso é muito interessante. E o Vaticano II tem uma agenda social, uma agenda moral e uma agenda religiosa. Precisamos analisá-las todas. O primeiro concílio do Vaticano, o Concílio de Trento, também foi realizado pelos jesuítas. O Concílio de Trento, ou o Vaticano I, veio à existência por causa da crise originada pelo protestantismo. Uma vez que o protestantismo havia escancarado os erros do papado. O protestantismo defendia a sola escritura. Sim. O protestantismo havia deixado muito claro que Jesus é o cabeça da igreja e não um ser humano, como o Papa. Defendiam que não é o sistema que perdoa os seus pecados, e sim Cristo. Devemos ir a Ele. Essa era a questão. A justificação pela fé era uma questão muito importante. A sucessão papal, a sucessão apostólica também era um assunto importante, já que o papado alegava que sua autoridade seguia uma linha contínua, desde Pedro até o Papa da época. E como nós já vimos num dos episódios passados, esse não é o caso. Portanto, nós não vamos nos aprofundar no Concílio de Trento. Mas esse concílio estabeleceu o fundamento para a separação entre o protestantismo e o catolicismo. E as encíclicas e decretos papais que surgiram do Vaticano I condenam o protestantismo claramente.
em todas as suas formas e em todas as suas doutrinas específicas. E esses decretos papais são ex cátedra, vêm do trono papal, são infalíveis. Nós também vamos falar sobre isso mais tarde. Por isso, jamais podem ser mudados. Por causa disso, o Vaticano I foi o concílio antiprotestante, ultraconservador, baseado na doutrina católica. É por isso que há tantos católicos hoje completamente confusos com o Vaticano II, pois a agenda desse concílio parece tão liberal. Como pode essa agenda liberal combinar com a agenda tradicional, conservadora, do Vaticano I? E é essa diferença que faz os protestantes dizerem Roma Sim. mudou. E esse não é o caso. Mas não é o caso, pois existe uma diferença de quando o Papa fala ex cátedra, diretamente de seu trono. Neste concílio do Vaticano I, o Papa em seu trono ainda era carregado por homens, que o apoiavam em seus ombros, assim como os sacerdotes pagãos da antiguidade. Foi assim que ele chegou ao concílio, mas o Vaticano II não foi assim. Eles fizeram de uma maneira que tornou o Papa mais palatável à humanidade. Acontece que muitas das declarações feitas no Vaticano II não foram ex cátedra. Portanto, elas não contradizem de maneira oficial, apenas parecem contradizer. Isto é muito importante. Por isso, vale a pena darmos uma olhada nessas questões. A pergunta é: o Vaticano II mudou a posição católica romana estabelecida no Concílio de Trento, uma vez que ele condenou claramente todas as formas de protestantismos e suas doutrinas? Bem, vamos à fonte. Sim. Esta é a Congregação para a Doutrina da Fé. Respostas a algumas perguntas concernentes a certos aspectos da doutrina da Igreja. Primeira questão. Só para deixar claro, isto aqui foi retirado do Vaticano.va. É a fonte oficial do Vaticano. Primeira questão. O Concílio do Vaticano II mudou a doutrina católica na Igreja? Resposta. O Segundo Concílio do Vaticano nunca alterou e nunca pretendeu alterar suas doutrinas. Não é bastante claro, Martin? Indubitavelmente. Ela apenas a desenvolveu, aprofundou-a, explicou melhor. Foi exatamente isso que João 23 disse no começo do concílio. Ele está se referindo ao Vaticano II. Paulo VI também afirmou isso. Foi assim porque João 23 morreu durante o concílio. E Paulo VI, o Papa que o sucedeu, também foi favorável ao Vaticano II. Na verdade, desde então, todos os papas são favoráveis ao Vaticano II. Nada mudou. Correto. Nada. Paulo VI afirmou isto. E comentando no ato da promulgação da Constituição Lumen Gentium, disse o seguinte: vamos ler agora o que Paulo VI afirmou. É um documento muito importante, que, mais uma vez, se baseia grandemente em documentos anteriores. Portanto, tudo isso começou há séculos atrás. Não há comentário melhor a ser feito do que dizer que essa promulgação não mudou nada da doutrina tradicional. Nós queremos aquilo que Cristo quis, que era e ainda é aquilo que a Igreja ensinou através dos séculos. Nós também ensinamos. Em outras palavras, aquilo que antes se suspeitava tornou-se explícito. O que era incerto agora foi esclarecido. Aquilo sobre o qual as pessoas meditavam, discutiam e às vezes até debatiam, foi agora reunido em uma clara formulação. Roma mudou? Não mesmo. Na verdade, ela eliminou maus entendidos sobre a maneira antiga. Assim sendo, as páginas de católicos conservadores
que lamentam o fato de o Vaticano I ter sido aparentemente rejeitado, não entendem o que realmente está acontecendo, ainda não compreenderam o plano. Isto precisa ficar bem claro. Portanto, vamos ao Vaticano II e ver o que podemos descobrir. Os jesuítas, assim como no Vaticano I, também foram os idealizadores do Vaticano II. E um dos padres mais importantes, o padre jesuíta do Concílio Vaticano II, foi Karl Rahner. Nós temos aqui uma foto de uma outra pessoa se assentando ao lado dele. E note que já há uma mudança aqui. Eles não estavam usando suas vestes tradicionais. Estavam vestindo terno e gravata. Dois padres progressistas do Vaticano II vestindo terno e gravata. Padre Joseph Ratzinger foi o colega de trabalho do padre Karl Rahner naquele concílio. Os dois eram indivíduos do Vaticano II. Como você sabe, o Ratzinger se tornou Papa Bento XVI. Ele também era um padre do Vaticano II. Mas ele entoou a melodia dos conservadores. E hoje temos um Papa que entoa a melodia dos liberais. Isso é muita esperteza. Pois após o Paulo VI, tivemos o Papa João Paulo II, que durou apenas 33 dias, e então o Papa João Paulo II, que também era favorável ao concílio, e isso fez com que a igreja se enchesse de pressão. Mas aí veio um Papa de centro, que entoou mais a melodia conservadora do que a liberal, até finalmente voltarmos ao plano, o Papa Francisco. Vamos ver qual era o lema deles. O lema de Rahner era: Nosso Senhor deve se conformar com o mundo, e não o mundo ao Senhor. E veja que isso vem de fontes católicas. Não é citação de um site obscuro. Não. A influência de Rahner era enorme. Ele satisfazia o mundo moderno, a religiosos modernos, cujos ouvidos coçavam por transigências doutrinárias sobre o pretexto de iluminação. Frase interessante essa. Vamos investigar Karl Rahner um pouquinho melhor. Karl Rahner é, sem dúvida, o teólogo católico mais influente do século XX. Sua condição seminal entre seus contemporâneos resultou, até certo ponto, de sua habilidade de fazer a teologia dialogar com a filosofia. Logo de cara, já temos um problema aí. A filosofia e a verdade bíblica são completamente opostas. É como o Oriente e o Ocidente. A filosofia grega não pode ser misturada à verdade bíblica. A verdade bíblica não é filosofia. É um fato. Exato. É a palavra de Deus. Não existe diálogo entre as duas. Isso é chamado de sincretismo. Exatamente. Karl Rahner originou uma nova categoria religiosa, a do cristianismo anônimo. Se a sua rede é tão grande que é capaz de conter qualquer tipo de peixes, para que você precisa de um filtro? Você simplesmente absorve tudo, Sim. seja ateísmo, cultismo ou até mesmo cristianismo. Na verdade, qualquer religião deste mundo não faz diferença. Segundo esse homem, eles também são cristãos, mas eles não sabem. Correto? Essa nova categoria abraça budistas, vários outros não cristãos e até mesmo ateus, conscienciosos, justos e compassivos. Segundo eles, a pessoa só precisa ser boazinha. Algum tipo de fé em Deus está lá, saibam elas ou não. Elas são parte de um cristianismo que não se chama cristianismo. São pagãos que receberam a graça, mas não sabem disso. Filosofia interessante. Então, você pode deixá-los onde estão, você não precisa evangelizá-los. Exato.
Temos aqui mais um artigo extraído de uma revista alemã. Basicamente, o que ele diz aqui, este indivíduo é responsável por ter aberto a porta para a unificação do mundo cristão. Dessa forma, os cristãos do mundo protestante e do mundo católico podem se unir. Isto só é possível graças a esta filosofia. Vamos ver algumas de suas declarações. Eu acho que a espiritualidade de Inácio de Loyola, que foi aprendida através da prática da oração e da formação religiosa, foi mais significante para mim do que toda a filosofia e teologia que aprendi dentro e fora da ordem. Ou seja, vamos deixar isso bem claro. Isso está em harmonia com o nosso episódio anterior. Correto. A base de sua espiritualidade vem dos exercícios espirituais e da formação que você recebe através delas na ordem dos jesuítas. Sim. Eles são mais importantes que a filosofia e mais importantes até mesmo que a teologia. Esqueça a Bíblia. Esqueça todo o resto. Aquilo que você sente Sim. é a norma. Isso é muito perigoso. Este é um conceito muito perigoso, uma vez que nega completamente o conselho bíblico de testar os espíritos. Correto. Isso também se torna perigoso quando você tenta cristianizar essas coisas. Mesmo se você tentar fazer isso com a Bíblia, sabe, tem muito perigo nisso, como nós já dissemos anteriormente. É por isso que há tantos cristãos místicos hoje em dia. Cada um faz o que quer. Em seus estudos, Rahner também tornou-se muito familiarizado com o pensamento dos pais da igreja, especialmente nas áreas como a graça, sacramento, espiritualidade e misticismo. Portanto, eles eram místicos. Eles não eram teólogos. Isso é uma mistura das práticas ocultistas, místicas, dentro do cristianismo. Existe uma página chamada espiritualidade de Inácio.com e nela é dito o seguinte: Karl Rahner, Sociedade de Jesus, jesuíta. Um dos mais importantes teólogos do século XX, Karl Rahner, nasceu em março de 1904. Ele foi o quarto de 7 filhos, o filho de um professor local e de uma devota mãe cristã. Em 1922, Karl seguiu seu irmão mais velho, Hugo, e entrou na comunidade dos jesuítas. Como noviço jesuíta, Rahner se formou em exercício espiritual de Loyola. Essa formação teve uma duradoura influência em seu desenvolvimento espiritual e intelectual. De novo, tiramos isso diretamente da fonte, de um site jesuíta. Concluímos, portanto, que toda a base do Concílio Vaticano II foram os exercícios espirituais. Martin, e se você pudesse introduzir os exercícios espirituais de uma maneira diferente nas igrejas protestantes? Sim. Isso as destruiria. Destruiria sua base na palavra de Deus. Correto, a partir de dentro. Sim. E você nem terá que atacar a partir de fora. Correto, pois o Espírito tornaria-se a norma e a palavra secundária. Correto. E também, se os exercícios espirituais foram a base do Vaticano II, então, obviamente, porque os jesuítas foram responsáveis pelo Concílio de Trento, Vaticano I, eles foram a base desse concílio também. Correto? Agora, existem histórias sobre a vida particular dele, sobre as quais não comentaremos. Mas há um artigo de John Venari, intitulado A Namorada de Karl Rahner, que contém uns parágrafos interessantes. O London Times escreveu a respeito de Hinzer, a namorada de Karl Rahner, em sua morte. Ela permaneceu uma católica praticante até o fim de seus dias, mas defendeu o aborto e fez campanhas contra o celibato, assim como contra o poder do sacerdócio. Apesar disso, ela considerava um de seus amigos pessoais o cardeal Joseph Ratzinger.
Ela se candidatou à presidência da Alemanha em 1984, na idade de 73 anos, como candidata do Partido Verde, e fez campanhas no Oeste a favor do ditador norte-coreano Kim Il-sung. Veja, eu coloquei isso aqui porque é muito interessante que as filosofias que lemos aí sejam tão proeminentes no mundo hoje. É, O aborto, correto? a questão toda de tornar o socialismo um modo de pensar, unir o comunismo ao Ocidente através da cola, que é o socialismo. Sim, Dessa forma, temos a dialética hegeliana, é. tese, antítese e a síntese. É nessa direção que estamos indo. Portanto, precisava haver espaço para essas ideias ultraliberais. Mas como trazer tudo isso junto? É necessário criar algum tipo de transigência que una todos eles. Você mencionou isso agora. Você colocou aqui porque é relevante hoje em dia. Ela foi candidata do Partido Verde, então essa coisa do clima também está envolvida. Tudo começou no Vaticano II. Esse movimento ecológico não é algo que começou agora, porque de repente surgiu a mudança climática. Não, isso tem sido planejado há um longo Correto. tempo. O próprio Karl Rahner também demonstrou possuir uma certa veia independente, permanecendo profundamente enraizado em sua própria versão de catolicismo. A todo momento ele diminui a importância de verdades católicas clássicas. Ao menos parecia ser assim. Ao contrário do grande padre Denis Fay, cujo o lema era: o mundo deve se conformar com o nosso Senhor e não ele ao mundo. O lema de Rahner era: o nosso Senhor deve se conformar ao mundo e não o mundo a ele. Nós vemos isso hoje, Martin, Sim, com não é certeza. mesmo? Um cristão conservador fica horrorizado com as coisas que ocorrem no mundo hoje. Mas a coisa já chegou tão longe que ninguém ousa mais levantar a voz contra elas. Não. Isso seria discurso de ódio? Sim, e seria contra o pensamento relativista. Ah, Você acredita ser de uma maneira, mas isso é o seu paradigma. Eu posso pensar de um jeito diferente, não existe resposta certa ou errada. essa questão da tolerância só pode ser considerada quando a crise e o confronto tiverem se tornado tão grandes a ponto de serem insuportáveis. Somente então você se dispõe a incorporar certas coisas por amor à paz. Você fica aí com o seu gênero e eu vou ficar com o meu gênero. Se eu quiser mudar o meu gênero, você então deve aceitar que esta é a minha escolha pessoal. Você deve me aceitar. Portanto, todos podemos coexistir juntos caso desenvolvamos essa tolerância. Pergunta. Isso foi apenas um exemplo. Sim. Eu não escolhi nenhum lado, Não, ok? eu entendi. Mas é possível, de acordo com a Bíblia, que dois sistemas completamente opostos um ao outro, um em harmonia com a Bíblia e outro em desacordo com a Bíblia, será que eles podem caminhar juntos? Se é possível? Eu estou te perguntando. Sim, É possível. sim. Mas é certo? Não, porque a Bíblia nos diz para não estarmos em julgo desigual. Ah, então, quando caminhamos com eles e paramos um momento com eles para ouvir seu ponto de vista e então finalmente sentamos com eles, aí já era, não é? É, isso seria provável. Muito bem, até onde vai isso? Já que precisam incorporar tudo? Veja o título deste livro. Nenhum outro nome? Uma pesquisa crítica das atitudes cristãs em relação às religiões do mundo. Foi escrito por outro jesuíta, Paul Nitter. Paul Nitter foi estudante do Karl Rahner. Correto? Para quem não sabe, esta é a sua foto de quando era mais jovem, e aqui é uma foto de quando ele era mais velho. Paul Nitter
serviu como missionário da palavra divina antes de assumir uma posição na Universidade de Xavier, em Cincinnati, onde ele é atualmente professor de teologia. Ele recebeu sua licenciatura em teologia da Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma. Ele foi aluno de Karl Rahner antes de conquistar seu doutorado em teologia do Departamento de Teologia Protestante na Universidade de Marburg. É necessário casar o protestantismo com o catolicismo. E após conseguir este objetivo, você incorpora todas as religiões. Pelos últimos 15 anos, seu maior interesse tem sido o diálogo cristão com outras religiões, especialmente aquelas do Oriente. Suas publicações anteriores incluem Rumo à Teologia Protestante de Religiões. O próprio nome do livro já revela do que se trata. E se você ler o livro, verá que ele defende exatamente isto. Você pode ser qualquer coisa que quiser. Você não precisa ser salvo somente no nome de Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. E mais recentemente, ele tem se interessado muito em budismo e outras religiões. Vejamos mais sobre ele. O professor Paul Tillich, de Teologia do Seminário Teológico da União e Religiões Mundiais da cidade de Nova York, é um influente teólogo do pluralismo religioso e diálogo interreligioso. Nitter é autor de mais de uma dúzia de livros, como o mais recente, Sem Buda, Eu Não Poderia Ser Cristão. A jornada de Nitter em um diálogo interreligioso começou em 1964, ou seja, Vaticano II. Correto. Essa teologia saiu daquele concílio. Quando foi um seminarista em Roma e presenciou em primeira mão o Concílio Vaticano II, em um tempo em que a Igreja Católica Romana declarava uma nova atitude em relação a outras religiões. Será que o diabo está dividido? Não. Ele parece Sim. estar. E o que também me vem à mente é que isso é diretamente oposto à revelação que diz: saia dela, meu povo. Exatamente. Isso aqui está dizendo: não saia, fique aí e nós vamos te alcançar onde você estiver. Estamos lidando com um embate de mentes aqui. São duas mentalidades completamente incompatíveis. Sim, e como você disse, esta é a mentalidade do Vaticano II. Muito bem. Agora, se considerarmos o budismo é a antítese perfeita do cristianismo, é totalmente oposto. É como o yin-yang. Cristo disse que veio nos preencher, enquanto que o budismo diz que você precisa se esvaziar. É completamente oposto. O último nível que você pode atingir no budismo é o estado do vazio. Por outro lado, na Bíblia, temos o estado do preenchimento. É incrível. E esses exercícios espirituais de Loyola também é tudo sobre se esvaziar e receber. Você aceita qualquer coisa que vier à sua mente. Nós vamos ver mais sobre isso. É uma filosofia muito perigosa. Quando João 23 morreu, o próximo Papa veio a ser Paulo VI, durante o Concílio do Vaticano II. Temos aqui a sua encíclica La Populorum Progressio. Essa encíclica, escrita pelo Papa Paulo VI, falando sobre o tópico de desenvolvimento dos povos, na qual diz que o mundo deve servir à humanidade e não apenas uns poucos. Ela foi lançada em março de 1967. Será que esta é a mesma agenda do Papa Francisco? Sim. É a mesma. Será então que o Papa Francisco é moderno ou é igual aos outros? A mesma coisa que o anterior. Nada mudou. Ele também escreveu naquela encíclica rumo a uma autoridade mundial efetiva. Será que o Papa Francisco pediu uma autoridade Sim, mundial a nova efetiva? ordem mundial. Exato.
Tal colaboração internacional entre as nações do mundo certamente clama por instituições que a promovam, coordenem e dirijam, até que uma nova ordem jurídica seja firmemente estabelecida e completamente ratificada. Nós apoiamos de todo o coração as organizações públicas que já têm se unido em promover um desenvolvimento das nações e esperamos ardentemente que elas cresçam em autoridade. Conforme dissemos à Assembleia das Nações Unidas em Nova York, sua vocação é trazer não apenas alguns povos, mas todos os povos unidos como irmãos. O Papa Francisco não fala sobre fraternidade? Sim, Fratelli Tutti é uma encíclica inteira que ele escreveu sobre isso. Isso então é novidade? Não. Quem é que não pode enxergar a necessidade e importância de rumarmos a um estabelecimento gradual de uma autoridade mundial, capaz de agir efetivamente tanto no plano jurídico como político? Martin, isso foi em 1967. Chegamos lá? Sim, Sim. correto. Será então que o Papa Francisco contradiz qualquer uma dessas Não. encíclicas? Não, ele as está implementando. Precisamos compreender a doutrina social católica, pois existe tanto conflito no mundo hoje. Temos essa enorme divisão entre ricos e pobres, que, na minha opinião, é planejada. Sim, e tem sido por um bom tempo Isso. já. E o grande número daqueles que estão se sentindo oprimidos nos está levando ao caos que presenciamos hoje. E as pessoas que conseguem enxergar as coisas precisam ser intimidadas para aceitarem essa nova ordem social. Vamos dar uma olhada no ensino católico social. Isso vem da própria página deles. Precisamos de um desenvolvimento autêntico. O desenvolvimento autêntico envolve a busca por um humanismo. Vamos dar uma paradinha aí. O humanismo basicamente exclui Deus. Sim, O humanismo coloca o homem no centro. E é ele quem decide o direcionamento da moral, ou seja lá do que for. Não Deus. é. O humanismo exclui Deus completamente. Busca por um humanismo que capacitará todos a se renovarem ao abraçarem os valores mais altos do amor e da amizade, da oração e da contemplação. Eles mencionaram a Bíblia aqui, Martin? Não. O desenvolvimento autêntico é para cada e toda transição de condição menos humana para aquelas que são mais humanas. É. E quem determina ser mais humano? O ser humano. Humanos. É. E qual humano em especial? O Papa. Martin, eu acho isso tão ridículo que eu posso apenas lamentar sobre isso. O que eles estão querendo dizer com menos humano e mais humano é a sua condição social. É por isso que eles definem a salvação como viver uma vida humana. A salvação para eles não é algo que você encontra em Cristo. Para eles, você encontra a salvação quando você sai de sua condição de pobre para uma condição de estabilidade. Se dermos a todos um salário mínimo, Correto. ninguém mais será pobre. E quanto aos ricos, que vivem em riquezas e luxúria, precisam ser rebaixados um pouco para que todos sejam um. E igualmente pobres. Exato. Foi Paulo VI que escreveu isso em sua Populorum Progressium. Se trata do mesmo discurso, Sim. com as mesmas palavras que o Papa Francisco faz hoje. A natureza do desenvolvimento autêntico é tal que todas as nações no mundo devem participar, como, por exemplo, através de relações comerciais justas e cooperação internacional. Caso contrário, não será um desenvolvimento autêntico. Se algumas nações são mais prósperas que outras,
seja por causa de sua economia ou ética de trabalho, elas deverão se rebaixar, de forma que as mais pobres possam Sim. se elevar. Tudo pelo bem comum. Esta vem da Mater et Magistra, mãe e professora. O bem comum é o completo desenvolvimento de todos os povos do mundo. João 23 o descreveu como a soma total das condições de vida social pelas quais as pessoas são capacitadas a atingirem a sua perfeição de uma maneira mais rápida. De novo, Martin, isso é bíblico? Não. Isso não tem nada a ver com a salvação bíblica? É, A perfeição cristã está em Jesus Cristo. correto. Mas, de acordo com eles, ele está no ambiente social. O bem comum também provê um equilíbrio contra o individualismo muito forte. Não é interessante? Sim, isso foi escrito em 65 e o Papa Francisco está dizendo a mesma coisa. Seria então o Papa Francisco um Papa moderno, revolucionando tudo? Ou um Papa que está simplesmente implementando um plano antigo? Sim, 100%. Muito bem. O individualismo precisa ser descartado ao enfatizar o aspecto social da pessoa humana. Se o seu individualismo lhe permite ser bem mais sucedido que os outros, deve ser abandonado porque é um vírus. Sim, e é interessante que se você lembrar do passado, foram, durante um período, rebaixados. Exato, E isso é para para que conseguir desenvolvam essa mentalidade. É, Um desenvolvimento autêntico é possível apenas quando o indivíduo interage e cresce dentro de uma sociedade. Ou seja, ele não pode crescer demais nessa sociedade. Portanto, cada um de nós deve trabalhar para o bem comum que inclui a todos nessa sociedade. Até mesmo a propriedade possui um aspecto social que é baseado na lei do propósito comum de bens. Ou seja, você não é dono de nada. Não foi o que o Fórum Econômico Mundial disse? com certeza. E essa é a agenda deles. Portanto, será que essa agenda que horroriza tantas pessoas é uma nova agenda elaborada pelo Klaus Schwab? Não, Ou é uma velha agenda? antiga já. Muito bem. Distributismo. Palavra interessante, não? O distributismo é baseado na noção de que o poder segue a propriedade, combinado com o amor genuíno pela liberdade e o desejo de espelhar os benefícios da liberdade e iniciativas econômicas o mais largamente possível. Vista sobre o ponto de vista do ensino social católico, é uma real resposta ao chamado de João Paulo II para uma mudança de estilo de vidas, de modelos de produção e consumo, e das estruturas de poderes estabelecidas que hoje governam as sociedades. Não é o que Francisco prega hoje? 100%. 100%. Justiça econômica. A economia deveria ser governada pela justiça e não simplesmente pelas leis de mercado. Cada vez mais, a atitude laissez-faire da economia centrada no mercado está sendo desafiado pela ideia de que há, intrínseca a todas as atividades humanas, um elemento de responsabilidade ou uma comunidade maior. Você não é uma ilha. Não, Agora, o interessante é que este também é um princípio cristão. Sou eu o guardador do meu irmão? Sim, sim, mas esta benevolência que brota a partir de um relacionamento com Deus, na qual cuidamos um dos outros, é algo implantado a você por Deus. correto. Neste sistema, porém, é algo implantado pela força da lei. Correto. É coerção. Sim, é uma coisa que não parte de você mesmo. Não vem pela razão correta, mas de uma razão errada. O argumento mais forte para a justiça econômica nos tempos modernos veio da encíclica Rerum Novarum. Sempre voltamos a ela, em que o Papa Leão XIII
que argumentou que os salários não deveriam ser decididos baseados no que os empregadores e empregados poderiam conseguir através do mecanismo de mercado. Ao invés de um salário meramente econômico, um trabalhador tem o direito de ser pago um salário justo. Isso seria negociado através da livre negociação coletiva, mas que deveria permitir ao trabalhador a viver em um conforto razoável. João 23 desenvolveu ainda mais essas ideias em sua Marte et Magistra, mãe e professora, dizendo que a igreja é chamada, na verdade, justiça e amor para cooperar na construção de uma comunhão autêntica com todos os homens e mulheres. Desta maneira, o crescimento econômico não será limitado a satisfazer as necessidades dos homens, mas também a promover a sua dignidade. Segundo eles, o consumismo precisa ser reduzido. Sim. Será que vemos isso nos jornais hoje em dia? Sim, existe um grande movimento, existe um lobby pela Aliança Dominical Europeia para que isso seja implementado na União Europeia. Sabe de uma coisa? O mundo vive em excesso. Isso é um fato. Talvez eles tenham permitido o excesso a fim de criar um problema. Eu achei muito interessante que o governo alemão, falando durante os lockdowns, disse: nós não precisamos de tanto queijo. Sim. Cada um precisa de um ou dois. Fique satisfeito com o que já tem. Vivemos no luxo. E quando os lockdowns vieram, foram eles que decidiram que era necessidade ou É não? verdade. Mas, Martin, quando se segue a Bíblia, desenvolvemos um estilo de vida que é naturalmente equilibrado. Sim. E ele vem de uma fonte que não é dirigida pelo mercado. Essa questão de salário, essa questão de igualdade, será que estão falando disso hoje em dia? Eles têm também a agenda social. Em seu prefácio à Agenda Social, o cardeal Van Thuan, que foi o presidente do Conselho Pontifício de Justiça e Paz, que foi publicado em 2000, fez essa declaração sobre o valor do ensino social católico. O ensino social daquela notável série de papas, desde Leão XIII, lembre-se, este foi o Papa da Rerum Novarum. Foi ali que tudo começou. Pode ser para os cristãos de nosso tempo uma grande fonte de orientação e um instrumento de evangelização geral. Todos nós precisamos deste ensino. Martin, será que precisamos do ensino de que podemos pegar as coisas dos outros sem a permissão deles? Não. Será que precisamos de um ensino que nos diz que temos o direito de pegar dos outros a fim de suprir as necessidades de outras pessoas sem mesmo perguntar a elas? Se um ladrão entra em sua casa e você tiver 3 televisões, ele pode pegar 2. Uma para ele e outra para um amigo que não tem TV. Isso não é roubo, mas é direito dele, uma vez que você vive em excesso e eles vivem na pobreza. Mas isso é bíblico? Não, mas isso foi romantizado pelo Robin Hood. Exato. Eu sempre interessei por esta história do Robin Hood, porque ela basicamente é contra o protestantismo, o mundo protestante, não é? Interessante que o nome dele era Hood, que em inglês significa que ele era um infiel. Sim, e alguns fizeram uma piada com ele chamando de Robin Hood. Pois é. As demandas da base da justiça têm uma aplicação em todos os níveis da vida humana, seja individual, global ou no contexto da sociedade em que vivemos. Pio XI conectou fortemente esse tema do ensino social católico com o tema do bem comum e da dignidade da pessoa humana, reconhecendo que a provisão dos meios necessários para que cada membro da sociedade floresça é a melhor maneira de garantir o desenvolvimento da sociedade como um todo. Martin, você ouviu qualquer coisa
a respeito da teologia da redenção? Não. Isso aí é tudo Humanismo. humanismo. A única redenção que o catolicismo oferece à humanidade é a estrutura social. É, Isso é construir o seu reino neste mundo, Martin, correto? nesta terra. Mas Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. É tão longe deste planeta como o Oriente é do Ocidente. E isso também se espalha até chegar ao protestantismo. Exato. Porque tantas pessoas estão procurando por um salvador terreno e um reino que será construído na terra. Martin, você acredita que existem igrejas que se reúnem para discutir questões como essas? Justiça social, questões ecológicas, desenvolvimento sustentável, questões climáticas, assuntos que são vazios de qualquer espiritualidade. Sim, Agora, você disse que isso esbarra no mundo protestante, não é? Roger Schuller disse que o problema da igreja é que ela tem tido uma teologia centrada em Deus por séculos, quando o que ela precisa é de uma centrada no homem. Será que vemos isso no mundo protestante? 100%. Esse homem É um nome grande. era importante. E quem foi seu mentor? Você sabe? Eu vou ajudá-lo. Norman Vincent Peale. Ok. Norman Vincent Peale, maçom de 33º grau. Sim, e ele... Eu fui a um templo maçom e tirei fotos dele assinadas por ele como maçom de 33º grau. Certo? Existe algum presidente na atualidade que também teve Norman Vincent Peale como mentor? Sim. O Donald Trump. Donald Trump. Vê como tudo se conecta? Sim. Isso é fascinante. A minha pergunta é, de onde ele tirou essa ideia? E adivinhe só, ela vem do Vaticano II. Na conclusão do Vaticano II, o Papa Paulo VI disse aos bispos que a igreja vinha decidida a optar pelo homem, servir o homem, ajudar o homem a construir sua casa nessa terra. O homem com suas ideias e seus objetivos, o homem com suas esperanças e medos, o homem suas dificuldades e sofrimentos. Essa era a peça central de interesse da igreja, disse o pontífice aos seus bispos. Malachi Martin, chaves de seu sangue. Agora, a minha pergunta é, com esse tipo de filosofia, é possível unir toda a humanidade? Sim. Sim, é possível. Mas é necessário roubar o verdadeiro cristão de Cristo. Sim. Deve convencê-lo de que o reino de Jesus é aqui na terra. Correto. Agora, isso é puro catolicismo, porque o catolicismo ensina o milenianismo. Ou seja, não haverá um milênio. É a igreja que vai reinar. E quando estas questões sociais forem implementadas no mundo, a igreja de fato reinará. Sim. Mas este reino será o reino das trevas. Correto. Richard McBrien. A missão da igreja é servir ao povo, especialmente o pobre, o oprimido, o marginalizado. Apesar das estruturas de autoridade serem necessárias para essa missão, essas estruturas precisam sempre se subordinar a ela e a ser julgada por sua capacidade de capacitar a igreja a completar sua missão. O que ele está querendo dizer é de que a igreja é centrada no homem, em toda a sua totalidade. Tudo o mais deve ser subserviente a essa ideia. E é aí que estamos no mundo hoje. Das feministas vem a ideia de que a igreja é um êxodo da comunidade, chamada para abandonar a ordem social estabelecida e seus agentes religiosos de sacralização para testemunhar uma ordem social alternativa. Este é o plano. Uma nova ordem social. E nós vemos isso em todos os artigos que nós mostramos. É isso que estamos vivendo hoje. Não tem nada que ver
com uma igreja católica transformada, não tem nada que ver com a alteração de doutrinas, e que chegou a hora de implementar tudo isso. E se essa hora chegou, então certamente a mente do protestantismo já foi alterada o suficiente para lidar com os dissidentes que não concordarão com isso. Exatamente. O Papa, nós mostramos um artigo há um tempo atrás que dizia que o bem comum se tornou global. Robin Martin, Hood. quem é que vai se opor a essa filosofia? Somente aqueles que se baseiam na Correto. Bíblia. Será que está chegando um grande embate de mentes? Ah, com certeza. Sim. E como você disse, tantos já se uniram a isso que aqueles que não se unirem serão a minoria. Correto. E aí você trata eles como um câncer. Sim, Um câncer, como um vírus, que precisam ser eliminados. E foi isso que Tomás de Aquino disse. sim, isso já desde antes da Idade Média. Isso mesmo, correto. Vamos dar uma olhada no Vaticano II e a proclamação do Evangelho, pois parece que não há espaço para o Evangelho, não é? O padre McBrien rotula as ideias acima como pertencente ao agente de mudança modelo da Igreja, que enfatiza a proclamação do Evangelho através da aplicação do Evangelho à luta pela justiça social, paz e direitos humanos. Esse é o Evangelho da Igreja Católica. É o Evangelho do mundo inteiro. Não tem nada a ver com salvação em Cristo. Tudo gira em torno da luta pela justiça social. Em todos os níveis, seja racial ou o que for. Mas a verdade é que é em Cristo que nos tornamos um. Não importa o seu contexto social, não importa de qual histórico você venha, nem de qual raça você pertence. Nós somos um em Cristo. É uma unidade diferente. É uma unidade baseada na escolha individual. As atividades da Igreja em favor da justiça social ou direitos humanos não são meramente preparatórias para a real missão da Igreja, como a noção da pré-evangelização que a Igreja tinha antes do Vaticano II. O comprometimento, envolvimento da Igreja, a luta pela justiça social, paz e direitos humanos é uma parte essencial ou constitutiva de sua missão. Essa é a missão da Igreja Católica. O Evangelho de Cristo ficou no passado. A minha próxima pergunta é a seguinte: como é que eles conseguem infiltrar estas ideias no protestantismo? É necessário eliminar a teologia baseada na Bíblia. A teologia bíblica precisa se transformar na teologia espiritual de Inácio de Loyola. A teologia espiritual de Inácio é baseada no sentimento e na experiência. Portanto, o modelo de adoração precisa mudar. Sim. Como fazer isso? Vaticano II e o movimento carismático. Cardeal Joseph Sunes, ganhador do prêmio Templeton de 1967, ele também foi um maçom, tendo sido iniciado em 15 de junho de 1967. É assim que se alcança os protestantes, não é? Pois, supostamente, a maçonaria seria um movimento protestante. Mas a grande verdade é que a maçonaria é controlada pelos jesuítas. Escolhido pelo Papa João XXIII para ser um dos arquitetos-chefes dos encontros do Vaticano II, ele trabalhou nos 4 grandes comitês do concílio. Ele diz o seguinte: desde que eu tive essas experiências carismáticas, minha lealdade ao Santo Padre como vigário de Cristo no mundo cresceu e se fortaleceu. Minha apreciação por Maria como a corredentora e mediatriz de minha salvação foi assegurada. Minha apreciação da missa como sacrifício de Cristo agora foi elevada.
Vamos falar um pouco sobre isso. Isso aí é cristianismo? Não. É totalmente o É oposto. totalmente o oposto. A Bíblia fala qualquer coisa sobre o culto a Maria? Não. Não, porque Maria faleceu. Ela está inconsciente. Ela será ressuscitada no último dia, junto a todos os santos. E, segundo ele, sua devoção ao Papa cresceu ainda mais. No Antigo Testamento, Deus lamentou o fato de os israelitas quererem um rei, pois haviam rejeitado a Deus como rei. Também é interessante que, ao analisarmos as guerras protestantes na Inglaterra, em que a Inglaterra estava querendo impor a sua forma de governo protestante nos escoceses, por exemplo. Os escoceses disseram, nosso único rei é Jesus. É. E eu concordo com os escoceses nessa questão. Então, será que Maria é corredentora e mediatriz em nossa salvação? Não, somente Jesus. Será possível, então, que a experiência carismática possa te levar a uma falsa religião? Sim, com certeza. Certo? O Vaticano II disse o seguinte a respeito do carisma. Não é apenas através dos sacramentos da Igreja que o Espírito Santo santifica e guia o povo de Deus. Ele distribui graças especiais entre os fiéis de cada fileira. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esses dons carismáticos, sejam eles impressionantes ou de maneira mais simples e largamente difundidos, devem ser recebidos com ação de graça e consolação, já que estão extremamente úteis para a necessidade da Igreja. Quando eles dizem que devemos receber esse Espírito com ações de graças, será que isso é bíblico? Não, Por que não? porque você tem que provar os espíritos. Isso, porque você não sabe se esse Espírito é de Deus ou de outro Correto. lugar. Pois se esse Espírito te faz acreditar que Maria é a sua corredentora, tem um problema com ele. Sim, exatamente. Então você tem de voltar ao padrão. E se esse Espírito te disser que você não tem que guardar os mandamentos de Deus? Então, de acordo com isso, é isso que você tem que fazer. Portanto, uma vez que o Espírito tenha se tornado a norma, e você o aceita como a norma, você pode vir a aceitar falsas doutrinas. Sim. É isso aí. Vamos ver o que o Papa João Paulo II diz a respeito da renovação carismática. Ao encontrar-se com 500 mil pessoas em 1998, ele disse: abram-se para os dons do Espírito. Aceitem com gratidão e obediência ao carisma com que o Espírito nunca deixou de nos conceder. Só aceite. Isso é bíblico? Não, porque você tem de provar. Aham. O que mais ele diz? De acordo com a página católica, em 1998, ele disse o seguinte: venha, Santo Espírito, renove a face da terra. Venha com seus 7 dons, venha, Espírito da vida, da comunhão, do amor. A Igreja e o mundo precisam de vocês. Venha, Santo Espírito, e faça frutificar o carisma que nos concedeste. Dê novas forças e zelo missionário a esses filhos e filhas teus que se reuniram aqui hoje. Abram os seus corações, renovem o seu comprometimento cristão com o mundo, os torne corajosos mensageiros do Evangelho. Testemunha para o ressurreto Jesus Cristo, o Redentor e Salvador do homem. Fortaleça o seu amor e fidelidade à Igreja. Soa muito bem, não? Sim. O Papa João Paulo II declarou que esses movimentos são a esperança da Igreja. O cardeal Ratzinger, de maneira significativa, chamou o momento que estamos de a hora pentecostal. Este movimento vem do Concílio Vaticano II. Agora, vamos dar uma olhada em um artigo da Zenit, que é uma fonte católica. O artigo diz o seguinte: o Santo Espírito, considerado até alguns anos atrás como o Deus desconhecido, é aquele que, com sua graça, é aquele que muda a vida de milhares de pessoas em todos os cantos do mundo. Quem, com alegria renovada e através da experiência do batismo no Espírito, começa uma nova vida, precisamente no Espírito Santo.
disse Pesare a Zenit. Tudo agora precisa gerar em torno da manifestação do Espírito, chamado por eles de Deus desconhecido. Mas eu sempre pensei que o Espírito testificava de Jesus. Mas perceba como eles estão jogando Jesus para escanteio e colocando o Espírito Santo na posição de proeminência, sem fazer referência alguma à Bíblia. Correto? E todas essas coisas remontam aos exercícios espirituais, porque os exercícios espirituais têm que ver com sentimentos, cheirar, ouvir, e todos esses sentimentos que você tem. Tudo isso não passa de uma versão modificada dos exercícios espirituais de Loyola, pois neles o indivíduo aceita qualquer coisa dita pelo Espírito. Mas de onde vem esse Espírito? Leia isso comigo, Martin, isso é incrível. Ele é aquele a quem queremos honrar e glorificar publicamente. Em resposta ao apelo feito por João Paulo II e Bento XVI, a CCR e a toda a Igreja, isto é, espalhar a cultura do Pentecoste e a ação do Espírito Santo na vida da Igreja e de cada um dos fiéis. Martin, por um acaso é bíblico que devemos honrar e glorificar o Espírito Santo publicamente? Ou será que a Bíblia nos diz que o Espírito vem para glorificar a Cristo? Correto. Cristo é o que deve ser glorificado. Quando Ele vier, Ele testificará de mim, disse Jesus. Ele não falará por si mesmo. Ele os guiará a um plano da salvação. Isso aí é uma nova religião. E de onde ela saiu? Do Vaticano II. Correto. É uma nova religião. Esta celebração, que incluirá momentos de oração, escuta, testemunho e invocação do Espírito, terminará com a celebração da oração, música de concerto e dança, e serão apresentadas como oração por artistas de diversos países. Tudo isso aí, Martin, não passa de puro exercício espiritual de Loyola. Uma vez que, primeiramente, você ora, escuta, testemunha, invoca o Espírito e então termina com uma oração. Essas orações são orações repetitivas. A Bíblia é contra esse tipo de oração. Vemos também, Martin, que eles relacionam toda essa contemplação à música. A música tem um papel muito importante nisso. Agora vamos aos documentos do Vaticano II. Esta é a página 83 do documento. Na seção Música na Liturgia, nós lemos: para que os fiéis participem mais ativamente e voluntariamente e com maior benefício, é apropriado que o formato da celebração e o grau de participação deva ser variado tanto quanto possível, de acordo com a solenidade do dia e da natureza da congregação presente. Portanto, se naquela ocasião você tiver um monte de jovens, então manda bala na música. Mas se forem conservadores, nem tanto. Mas a música é a ferramenta para mudar o mundo. Correto. Segundo o Vaticano II. Antes deste concílio, as igrejas costumavam ser lugares em que se lia a palavra de Deus, ouvia-se sermões, louvávamos através de hinos, enfim. As igrejas protestantes eram basicamente assim. Agora, todas essas novas atividades eram depois do Vaticano II. Vamos à liturgia. Mas o que é a liturgia? A liturgia são as etapas do culto religioso, fora a pregação. Etapas. Para o catolicismo romano, a liturgia é a prioridade, o procedimento, não a palavra. Já no protestantismo, a palavra é a prioridade. Na maneira proposta por eles, o culto acaba virando um show. É um palco de show. Isso é puro teatro jesuíta. É entretenimento.
Correta. E é dirigida aos seus sentidos. Mira nos sentidos, todos os 5, assim como disse Loyola. É um sinal sobre o qual os filhos espalhados de Deus possam se reunir até que haja um só rebanho e um só pastor. Isso significa que o papado um dia tomará o controle total. Precisamos de celebrações musicais. Precisamos de um culto com estilo de celebração mais efetivo, ou seja, com música envolvida. Precisamos de música sacra mais recente, de música popular religiosa, como também do órgão e outros instrumentos característicos de um povo particular. Eles inseriram tudo isso de uma maneira muito sutil. O Rick Warren também não disse que a igreja deveria se adaptar à comunidade onde ela se encontra? Isso mesmo. Muitas das igrejas carismáticas que foram desenvolvidas após o Vaticano II se baseiam na cultura musical da área em que estão. Algumas delas são música caipira, outras na música pop, outros rock and roll, algumas até mesmo heavy metal. Sim. A participação dessa celebração deve ser interna, mas, por outro lado, também deve ser externa. Precisa haver participação de gestos e atitudes corporais, aclamações, respostas e cânticos, ou seja, precisa ser bastante animado. Ao analisarmos o Catequismo da Igreja Católica, no artigo 1157 é dito: a canção e a música executam o seu papel como um sinal de uma maneira mais significativa quando são conectadas mais intimamente com a ação litúrgica. Ou seja, não como sermão, isso é um show, é uma experiência. De acordo com 3 critérios principais, a beleza na expressividade da oração, a participação unânime da congregação nos momentos designados e o caráter solene da celebração. Desta maneira, eles participam do propósito das palavras litúrgicas e das ações. A glória de Deus e a santificação dos fiéis. Perceba como eles exaltam a emoção. Como eu chorei, movido profundamente pelos seus sinos, canções e vozes que ecoaram através da igreja. Que emoção eu experimentei nelas. Isso é catequismo. Nós saímos de uma religião que, apesar de também conter emoção, era orientada pela mente para uma religião puramente emocional. Sim. E é importante o que você acabou de dizer, porque eles não querem excluir isso, mas virar de ponta cabeça. O diabo é o mestre da inversão. E o quão longe já chegamos? Ao olharmos a um show de rave, seria possível trazer aquela mesma estrutura para dentro da igreja? Eu tenho certeza que sim. Você já se envolveu com isso, não? Sim, e eu me envolvi com ambas essas coisas. Raves mundanas e concertos cristãos. Você não era um DJ, Martin? Sim, Como DJ, você devia tocar esse tipo de coisa. sim. O que você sentia? Bem, ela te dá uma sensação de estar emocionalmente pedrado. Ela te leva as suas emoções lá em cima. E nas raves, você intensifica as emoções utilizando drogas, não? Sim, e com o tempo, você não tem nem mais que usar alguma substância. Porque o seu corpo se torna tão acostumado com esse tipo de música. Então a música por si só já cria esse efeito? Sim, você tem serotonina liberada por conta própria e o seu nível de energia entra em cena e você pode continuar por horas sem ter que tomar nada. É assim que você se acostuma. Martin, ao ter saído deste mundo, como é o seu caso, você não considera a sua realidade hoje chata e entediante? No começo foi terrível. É Eu mesmo? disse que a primeira coisa que eu gostaria de mudar é a música. Você queria mudar a música? Sim. E à medida com que você começa a crescer espiritualmente, você começa a perceber que, não, eu não quero esse tipo de música infiltrando a minha pessoa. Você diria que deu uma volta de 180 graus, então? Com certeza. 180 graus. O oposto do que você era Sim. antes. E não foi fácil, não é? Foi difícil. Não é como... A música é como uma droga.
É como uma droga. Aham. Vamos dar uma olhada no show de rave. Eu espero que não seja longo, pois eu não quero drogar ninguém que está nos assistindo. Eu não quero ficar doidão. Vamos ver. Isso é uma pequena amostra de como é. Não vamos nos aprofundar sobre música agora, mas é interessante como o ritmo é basicamente batida voodoo. Essa batida acaba criando uma condição na qual um Deus menor é capaz de possuí-lo. É uma possessão espiritual. Correto. Para ser bem claro, é uma possessão demoníaca. Tem uma série excelente chamada de O Dilema da Distração. E essa série realmente me ajudou a tomar a minha decisão final com relação à música. E ela foi feita pelo Christian Berdal. Eu também assisti a essa série. E ela realmente deveria ser assistida por todo mundo que ouve música, até mesmo as músicas do rádio. Eu vou deixar um link dessa série na Perfeito. descrição do vídeo. Agora que vimos o que é uma rave, vamos voltar para o mundo cristão e ver, Bem, esse é um vídeo do Hillsong. basicamente, essa é uma rave cristã. Será que o Vaticano II atingiu os seus objetivos? Com certeza. O Papa Francisco está desalinhado ou está seguindo a cartilha? Ele está fazendo bem o seu trabalho, está implementando exatamente aquilo que eles têm planejado já há anos. Muito bem. Antes de concluir, vamos ler mais um artigo. Este é o The Spokesman Review. Ele é de 1997, quando o Papa João Paulo II ainda estava na ativa. Nesta noite, o Papa João Paulo II dará a sua bênção ao rock and roll. O Papa e uma comitiva de cardeais e bispos assistirá a um concerto financiado pela Igreja que exibirá o ícone do folk rock americano Bob Dylan. A ocasião é do 23º Congresso Eucarístico Mundial, que ocorrerá na cidade italiana de Bolonha. A Igreja, evidentemente, espera utilizar o rock and roll como mediador para alcançar uma maior audiência de jovens. E este plano de atingir um grupo maior de jovens está implementado em todas as igrejas. Eles não querem perder a juventude, então eles pensam em todas essas maneiras mundanas de manter a juventude na igreja. Todas as denominações do planeta. É um quadro muito triste. A ideia do Papa de se aproximar dos jovens através da música popular, a qual, infelizmente, foi vista por muitos anos com suspeita e indiferença pela Igreja, é o que diz o Monsignor Domenico Sigalinini, o porta-voz do Congresso Eucarístico. Segundo ele, é uma pena que não utilizamos o rock and roll no passado. Nós não vamos ler tudo isso. O artigo basicamente fala disso. Agora vamos a um outro artigo. Já beirando os 80, o Papa vira pop com CD do ABBA. Ele se uniu à moda e os jovens adoraram. E eu me lembro que em uma das suas palestras do Ataque Total, teve um vídeo que você mostrou, onde o Papa João Paulo II chegava num concerto de rock. Ele basicamente era a estrela do rock. Foi o encontro para o ralo. Lá eles tocaram todos os tipos de música. A música era altíssima e tinha bandas de rock tocando. Então perguntaram a um dos padres, o que você acha de toda essa música alta? E ele respondeu, isso é maravilhoso, é disso que precisamos. Avancemos agora para o Papa Francisco. Acorde é um artigo de 2015. O Papa Francisco acabou de estrear uma canção de rock. Sério? Nós investigamos 500 anos de melodia, papais. A moda pegou na década de 60, quando o Concílio do Vaticano II se reuniu e elaborou uma série de documentos que revolucionaram a doutrina católica.
Muitas das reformas visavam tornar a igreja mais acessível e moderna. Como consequência disso, a música litúrgica católica começou a mostrar influência do pop e do rock. Para muitos, isso pareceu ser o fim da tradicional música clássica na igreja. Isso acabou culminando com o álbum do Papa Pop. Ou será que o pop é que gosta do Papa? O álbum Acorde segue na tradicional linha de sintetizadores e cordas do álbum devocional de 1999 do Papa João Paulo II, Abba Pater, e da gravação de 2009 do Papa Benedito XVI, Alma Mater, música do Vaticano. Esta é uma agenda muito bem planejada e Muito bem bem executada. Com Não certeza. é mesmo? Eles foram bem-sucedidos. Eles têm usado a música para destruir o coração do cristianismo. Isso veio dos exercícios espirituais de Loyola. Isso é puro exercício espiritual, pois isto cria a atmosfera para esta conexão espiritual. Ao entrarmos em um cassino, há um certo tipo de música tocando constantemente no fundo. É para desligar a sua mente, de forma que você não consegue mais controlar suas ações pelo sistema cognitivo de seu cérebro. E eles são mestres nessas coisas, porque, como você disse, isso também veio do teatro jesuíta. Eles também usam tudo isso para desligar a sua mente. Vamos agora ao espírito de profecia. Há algo de sagrado na voz humana. Sua harmonia e qualidades inspiradas pelo céu excede qualquer instrumento musical. A música vocal é um dos dons de Deus dado aos homens, um instrumento que não pode ser suplantado ou igualado quando o amor de Deus abunda na alma. Cantar com o espírito e também com o entendimento é um grande acréscimo nos cultos devocionais da casa de Deus. Mas como esse dom foi degradado? E Martin, ela escreveu isso em 1800. Quando santificada e refinada, ela teria feito um grande bem ao derrubar as barreiras do preconceito e das descrenças. Seria uma das ferramentas para converter as almas. Apenas compreender os rudimentos do canto não é o suficiente, pois é através do entendimento e do conhecimento que é feita a conexão com o céu para que anjos possam cantar por nós. Não é lindo? Sim. Naquele show de rave, ou melhor, show cristão de rave, não deve restar nada da Bíblia na mente daquelas pessoas. Veja, aí está o problema. Você pensa, enquanto você está passando por essa experiência, com esse sentimento maravilhoso e arrepios, você pensa que é assim que deveria ser. É muito perigoso. Eu fico feliz que você saiu daquele mundo. Vamos ler alguns versos antes de concluir. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o resumo básico do amor a Deus. O coração está envolvido, a alma, ou seja, todo o ser, toda pessoa está envolvida, mas a mente também está envolvida. E separar qualquer um desses elementos é um problema, pois é assim que se adora a Deus. Salmo 47, versos 6 a 8. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono de sua santidade. Veja que não podemos divorciar as emoções do cognitivo. Os dois precisam estar juntos. E tem que estar em harmonia com a Bíblia. Precisam estar em harmonia. 1 Coríntios 14, 15. Que farei então? Orarei com o Espírito,
mas também orarei com o entendimento. Não com qualquer coisa que eu venha a sentir, não, mas com entendimento. E então cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Deus não é contra a emoção. Não. Ele não criou agentes sem a capacidade de chorar. Ele nos criou com a capacidade de chorar, de ficar triste, de ser feliz, de ficar radiante, ter todas essas experiências. Mas quando essas experiências suplantam a sua mente e inteligência, isso é um problema. Sim. Isso que é o importante. Uma vez que isso for virado de ponta Correto. cabeça, você tem que perceber que, e é fácil, se você comparar com aquilo que você lê na Bíblia, você perceberá que isso não está em harmonia. É isso mesmo. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas, quando estão à beira de praticar o adultério, não dizem, é que eu senti uma coisa tão boa que só podia ser de Deus. Não é É mesmo? exatamente assim que é. É assim que funciona. O sentimento era tão bom que só poderia vir de Deus. E aí cometem adultério, quebram a lei de Deus. Mas veio de Deus ou do diabo? Não, com certeza do diabo. Com isso em mente, vamos então contemplar o plano do Vaticano II, a agenda dos papas, a real intenção do Papa Francisco, como todo o planeta está sendo atraído para esta armadilha. Que Deus possa preservar o seu povo de acabar caindo nesta armadilha. Vamos orar. Querido Pai, este mundo é um lugar muito perigoso. Existe nele um espírito mau, muito, mas muito traiçoeiro, que quer controlar a mente dos homens. Ajuda-nos, Senhor, a rejeitar esse espírito e nos agarrarmos à Tua palavra apenas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.